Graça e paz, tudo bem com você? Páginas da Bíblia, chegamos ao nosso 14º dia de comentários bíblicos e chegamos aí nos capítulos 40, 41 e 42. Aqui no capítulo de número 40, a gente já vê aquele episódio onde José está no cárcere no Egito e ele revela os sonhos do padeiro de Faraó e também do copeiro de Faraó. O destaque que eu quero fazer aqui no capítulo 40 é uma dúvida que muita gente me traz. Pastor, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo, o que significa? Nem todo sonho tem significado, a gente precisa entender isso, né? Nem todos os sonhos têm um significado espiritual. Nós sabemos que alguns sonhos têm significados psíquicos. Freud, inclusive, fala isso no seu famoso livro, o Livro dos Sonhos, ou a Interpretação dos Sonhos, um livro muito antigo, onde preocupações geram um tipo de sonho, ansiedade geram outros tipos de sonho, desejos geram outros tipos de sonho, sendo esses não fruto de algo espiritual, mas de algo que você está vivendo. Porém, a gente não pode esquecer que aqui a Bíblia está nos dando margem a entendermos que algumas vezes, quando Deus deseja, Ele nos dá sonhos e fala conosco por meio desses sonhos. São espécies de revelações. Mas nem todos os sonhos que você tem possuem significado e muito menos o seu pastor tem o dom da interpretação de sonhos. É aqui que eu quero destacar, né? Existe um dom que é o dom da interpretação dos sonhos. No capítulo 41, aí no final do capítulo 40, a gente vê aquele episódio que José revela os sonhos e tal, mas o chefe dos copeiros, né, esquece de José. Quando ele revela o sonho, ele diz: olha, quando você estiver na frente de Faraó, fala de mim que eu interpretei o seu sonho. José queria sair da cadeia, né? E o copeiro simplesmente esquece dele. Talvez você fique com raiva do copeiro, pensando como que isso pôde acontecer. E você precisa entender que esse esquecimento do copeiro é um esquecimento providencial. Se o copeiro lembrasse de José naquele momento que ele é restituído à sua função, Faraó não seria impactado em saber que tinha alguém na cadeia que revelava sonhos, porque ali Faraó não tinha tido sonho nenhum, né? Mas Deus dá um sonho a Faraó 2 anos depois. José fica preso, o camarada esquece de José 2 anos. É Deus que faz isso, gente. Um ser humano normal não esqueceria uma coisa assim por 2 anos. Deus leva esse homem a esquecer de José e no momento mais necessário, quando o faraó está atormentado pelos seus sonhos, Deus traz a memória daquele copeiro, aquela lembrança de que José interpretou os seus sonhos. E aí sim, o impacto na vida de Faraó é completamente diferente quando José revela os seus sonhos. Tanto que Faraó o coloca como governador do Egito. No capítulo 41, você vê exatamente José interpretando os sonhos, e eu quero destacar que ele faz isso porque ele tem um dom, né? E é por isso que ele interpreta. É interessante que Faraó fica extasiado quando José interpreta o seu sonho. E ele diz: olha, você é um sábio, você interpretou o sonho. E lá no versículo de número 15, versículo de número 16, José mostra a sua fidelidade a Deus. Ele diz: eu não, mas Deus, ele vai acalmar o coração de Faraó. Né? Ele dá a honra a Deus pela interpretação daquele sonho. E aqui nós aprendemos uma lição: nunca devemos roubar a glória de Deus. O desenrolar da história você já conhece. José vai realmente, por Deus, interpretar os sonhos de Faraó, e ele vai sair da cadeia direto para o trono. Só Deus pode fazer uma coisa dessa, né? Sair da cadeia direto para o trono, sendo o segundo no Egito, podemos dizer, o segundo faraó do Egito. E aí mais à frente, meus irmãos, nós vamos ver que José tem filhos no Egito, né? Faraó dá uma esposa para José. Esses meninos são muito importantes lá na frente. A gente vai ver que Jacó vai adotá-los como filhos, né? O avô vai adotar os netos como filhos. Para quê? Para que eles tenham direito à herança quando Canaã for
devolvida ao povo de Israel, mas esse é assunto mais lá para frente, e eles vão receber nomes hebraicos. O interessante aqui é você saber que os nomes bíblicos sempre têm significados. Está lá nos versículos 50, 52, a um filho José deu o nome de Manassés, que significa esquecimento, a outro Efraim, propriedade em dobro, porque no Egito Deus levou José a esquecer dos seus problemas do passado e deu muita prosperidade para ele ali naquela terra. Por fim, pessoal, nós vemos ainda aí no capítulo 41, por fim do capítulo 41, que Deus abençoa o mundo inteiro por meio de um fiel. E é por isso que você e eu precisamos ser fiéis ao Senhor. Um fiel pode ser usado por Deus para abençoar o mundo inteiro. No final do capítulo 41, no versículo 57, diz: não demorou até que o mundo inteiro viesse comprar mantimento de José. Ou seja, devido à fidelidade de José, Deus usou José para abençoar o mundo inteiro. Seja fiel ao Senhor. Deus quer te usar para abençoar o mundo. Capítulo 42, para finalizar o nosso comentário de hoje, nós vemos que o sonho de José começa a se cumprir. Lembra que ele sonhava com seus irmãos o servindo, com seu pai se ajoelhando diante dele, né? Aqueles sonhos lá das espigas, das estrelas, que se curvavam diante dele. Quando os irmãos de José chegaram no Egito, eles o trataram com reverência, se ajoelharam diante de José. Era o cumprimento daquele sonho de José lá atrás. José tem 2 tipos de dons, pessoal. Aqui eu faço outro destaque. São 2 dons diferentes. O dom da revelação por meio dos sonhos e o dom da interpretação dos sonhos, tá joia? E aí o capítulo 42 termina com o remorso dos irmãos, né? José ele começa a armar algumas situações para os seus irmãos ficarem assustados ali no Egito, porque os seus irmãos não o reconhecem, né, como sendo faraó. Ele está muito diferente, o tempo já passou, provavelmente estava com a cabeça raspada como um egípcio. Como que eles não reconheceram José? Primeiro, uma dúvida aqui para a gente sanar, né? Passou muito tempo e os egípcios tinham uma característica toda própria. Eles raspavam a cabeça, eles usavam muita maquiagem, né? Então a gente vê que isso aí leva os seus irmãos a não reconhecê-lo. Mas é interessante que lá no versículo 21 do capítulo 42, a gente vê que José arma aquelas arapucas para os seus irmãos e eles dizem assim: estamos pagando pelo que fizemos com o nosso irmão. Vimos como ele estava apavorado, pedindo clemência e nem ligamos. Agora somos nós quem estamos em apuros. Anos depois, eles ainda nutriam remorso, arrependimento por aquilo que eles haviam feito. E o que eu quero dizer é que o remorso é algo que mata, mas Deus estava começando a curá-los desse mal. A cura do remorso é o perdão e o perdão a si mesmo. Amém? Assim nós concluímos o nosso comentário até aqui, o capítulo de número 42. Seja abençoado pelas páginas da Bíblia. Nós nos vemos amanhã. Beijo no seu coração. Até lá.